Oi, eu sou a Yasmin Dominique do primeiro C e eu vou falar sobre a fixação do gás nitrogênio. Bom, a fixação do nitrogênio é um processo natural que transforma o nitrogênio do ar em formas que as plantas podem usar. Esse processo é feito por bactérias do solo, que se associam simbioticamente às plantas. As bactérias captam o nitrogênio do ar, a enzima nitrogênase, simbiótica e converte o nitrogênio em amônia. A amônia é uma forma de nitrogênio que as plantas podem absorver, e alguns desses exemplos de bactérias fixadoras que fazem todo esse processo do nitrogênio são a Rhizobium, que vive em raízes leguminosas, e a Azotobacter, que vive em livre solo. Olá, eu sou a Sofia e eu vou falar sobre a etapa A, que é a nitrosação. A nitrosação é um processo onde que as bactérias nitrificam e oxidam a amênia do nitrito. Algumas das bactérias, que são duas, são dois processos, são as nitrocossonas e as nitrococcus, que são dos oceanos, que são as nitrococcus, e as nitrocossonas, que são do solo. E aí, me chamo Clive e eu vim falar sobre a segunda etapa, sendo a nitrificação, no caso melhor dizendo, nitratação, sendo a oxidação do nitrito em nitrato, que é a forma mais utilizada para as plantas, com a espécie de bactéria Nitrobacter, que vivem no solo, e a Nitrococcus, que parece cuscuz, que vive nos oceanos para este processo. Foi mal. Oi gente, me chamo Giovana e eu vou falar sobre a desnitrificação. A desnitrificação são bactérias desnitrificantes que convertem os nitratos de volta em gás nitrogênio, completando o ciclo e garantindo a libertação de nitrogênio para a atmosfera. Uma dessas bactérias é a Pseudomonas desnitrificantes. Então, gente, agora o nosso grupo vai falar sobre o ciclo da água, que é um ciclo fundamental para a manutenção da vida na Terra e é formado por várias etapas. Eu vou começar explicando como funciona. A primeira etapa do ciclo da água é a evaporação. E esse processo ele acontece quando a água presente nos rios, lagos e oceanos se transforma em vapor devido ao calor do sol. E é importante lembrar que essa etapa é essencial para que o ciclo comece. Oi, eu sou a Yasmin Dominique e eu vou falar sobre a transpiração. Bom, as plantas também participam do ciclo da água por meio da transpiração. Elas liberam o vapor da água pela superfície das suas folhas, contribuindo para a umidade do ar. E aí, gente, depois que o vapor da água sobe para a atmosfera, ela acaba por se resfriar, se tornando pequenas gotículas de água. Essas mesmas gotículas se juntam formando nuvens e o processo é chamado de condensação. Bom, gente, a próxima etapa é a precipitação, que é quando as nuvens acumulam muita água e ela cai de volta à superfície da terra, em forma de chuva, neve, granizo ou até orvalho. E parte da água da precipitação penetra no solo, recarregando os lençóis freáticos. Esse processo é chamado de infiltração. Aqui é a Yasmin de novo e, por fim, a água que não se infiltra no solo segue o caminho da superfície, formando riachos, rios e, eventualmente, voltando aos oceanos. Esse movimento é conhecido como escoamento. Com isso, o ciclo da água se reinicia. E assim, a gente finaliza nossa apresentação sobre o ciclo da água. E como a gente falou, ele é composto por várias etapas que estão interligadas, garantindo que a água esteja sempre circulando no nosso planeta. Obrigada pela atenção. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre o ciclo do carbono, que é um ciclo essencial para a vida do nosso planeta, pois ele regula a quantidade de carbono presente na Terra e na atmosfera. E agora eu vou explicar as etapas principais desse ciclo tão importante. A primeira etapa é a fotossíntese. Nesse processo, plantas, algas e bactérias absorvem dióxido de carbono da atmosfera para produzir energia, armazenando carbono na forma de açúcares, e essa é uma das formas mais importantes de remover carbono da atmosfera. Agora vamos falar da respiração. Tanto os seres vivos como plantas e animais liberam carbono de volta para a atmosfera na forma de dióxido de carbono, enquanto obtêm energia a partir de compostos orgânicos. Agora vamos falar sobre a decomposição. Quando os organismos morrem, os restos deles passam por decomposição. Neste processo, ou melhor dizendo, estágio, o carbono armazenado é liberado na forma de CO2, ou compostos orgânicos que podem retornar para o solo ou para a atmosfera.
Os oceanos também têm um papel importante no ciclo do carbono. Eles sugam o CO2 na atmosfera, armazenam parte dele, enquanto outra parte é devolvida para o ar. Em troca, e essa troca ajuda a equilibrar a quantidade de carbono no ambiente. Outro processo importante desse ciclo é a combustão. A combustão é a queima de biomassa, como madeira ou de combustíveis fósseis, e libera grande quantidade de CO2 na atmosfera, contribuindo para o aumento dos níveis de carbono. Por fim, o carbono pode ser armazenado por milhões de anos em formações geológicas como rochas, sedimentares e combustíveis fósseis. Esse armazenamento é liberado lentamente ou pode ser acelerado por atividades humanas. E assim, a gente completa a explicação do ciclo do carbono. Então, a gente explicou, que ele conecta processos biológicos, químicos e geológicos, garantindo o equilíbrio do carbono no planeta. E essa foi a nossa apresentação sobre o ciclo.